as adversidades. Nós venceremos porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O que nós precisamos é entender e compreender quais são os passos que nós, como filhos de Deus, temos que trilhar através da fé para vermos as adversidades caindo por terra. E nós vamos hoje compreender como surge uma adversidade. Você precisa reconhecer que tipo de adversidade você está enfrentando. Eu gosto de explicar estas questões, porque quando você tem um problema, por exemplo, alguém tem uma garganta infeccionada, essa pessoa vai ao médico e depois do médico examinar, ele diz: olha, é uma infecção de garganta, então você vai tomar uma azitromicina durante 10 dias, você vai tomar uma amoxicilina de 500 miligramas durante 10 dias, e de 8 em 8 horas, e você vai resolver esse problema. Então, depois que o médico analisa, ele tem um diagnóstico, ele receita qual é o medicamento que a pessoa tem que tomar para uma infecção de garganta. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós, como filhos de Deus, precisamos identificar o que nós estamos enfrentando. Que tipo de adversidade? Essa adversidade é um levante do inimigo? É uma prova que eu estou passando na minha vida para que eu possa amadurecer e crescer? Ou talvez o que eu esteja passando é fruto de uma ação que eu tive errada? Ou talvez seja fruto de uma disciplina, porque Deus disciplina a quem Ele ama. Então hoje nós vamos compreender, vamos identificar qual é a adversidade e vamos, à luz da Bíblia Sagrada, dar os passos de fé necessários para vencermos este gigante. Amém? Em Efésios, no capítulo 4, versículo de número 14, o Senhor nos diz assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e eterno, louvamos, exaltamos e bendizemos ao Teu nome, Jesus, por cada um dos Teus incontáveis benefícios. Pai, nós abrimos agora os nossos corações diante de Ti, para pedir que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos dê direção, sabedoria e entendimento em todas as coisas que nós temos para fazer. Pai, nos revela e nos ensina a entendermos e identificarmos quais são as adversidades que nós estamos enfrentando. Nos faz enxergar contra quem nós lutamos, pois assim daremos os passos de fé necessários para vermos e vivermos em vitória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito obrigado, Mel. Graças a Deus por sua vida. Meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, como eu disse há pouco, é importante que você identifique na sua vida contra quem você está lutando. A pior coisa na vida de uma pessoa é estar passando por uma adversidade e não conhecer a sua origem. É estar passando por um momento adverso e não saber contra quem está lutando. Então, se nós desejamos crescer espiritualmente, se nós desejamos vencer as adversidades e viver uma vida plena e feliz, então nós precisamos identificar contra quem nós estamos lutando. Esse texto acima, o apóstolo Paulo fala algo muito interessante, que retrata a vida de centenas de milhares de pessoas à volta do mundo. Sabe que esse texto fala que muitas pessoas vivem agitadas de um lado para o outro. Algumas pessoas vivem inquietas, ansiosas, algumas pessoas vivem
por causa de uma adversidade, de uma tribulação, de uma luta. Algumas pessoas vivem com os nervos à flor da pele, algumas pessoas estão sofrendo, infelizes, tristes por alguma adversidade que estejam enfrentando. Então, nós precisamos, para não vivermos como meninos, agitados de um lado para o outro, precisamos entender contra quem nós estamos lutando. Amém? Louvado seja Deus. Em João 16, versículo 33, o Senhor nos fala sobre esta situação adversa. Ele diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus nos mostra com esse texto? O que Jesus quer nos dizer quando ele diz assim: olha, no mundo passais por aflições? Ele está dizendo que a vida também é feita de adversidades. Então você não pode cair na ilusão que você vai viver uma vida aqui na terra ausente de aflições, de lutas, de situações adversas. Isso é uma ilusão. Imaginar que você vai viver e que nunca vai enfrentar um problema, uma luta, uma dificuldade, uma adversidade, isso é uma grande ilusão. No mundo passais por aflições. O que nós temos que fazer para passarmos por essas aflições? Temos que ter paz em Jesus. Como isso é possível? Identificando contra quem nós estamos lutando e que tipo de adversidade nós temos diante de nós. Porque tem pessoas que estão passando por adversidades seríssimas. Sabe, tem pessoas que estão passando por uma crise conjugal muito séria, às vezes à beira de um divórcio. Existem pessoas que estão com a vida emocional extremamente abalada. Pessoas vivendo à base de calmantes, remédios de tarja preta, pessoas vivendo emocionalmente uma montanha russa, altos e baixos, pessoas que têm um momento de alegria, muitos momentos de tristeza, momentos em que a pessoa tem esperança, momentos que não tem vontade de viver. Temos pessoas que são bombardeadas por pensamentos de medo, pensamentos de angústia, vontade de chorar, vontade de largar tudo, abandonar todo mundo e ir embora. Então, são adversidades seríssimas que muitas pessoas estão enfrentando. Agora, pastor, é possível vencer essas adversidades? Porque talvez alguém diga: pastor, eu tenho passado por cada situação na minha vida que, se eu contar, o irmão vai chorar. Se eu revelar aqui realmente o que eu estou vivendo, o irmão vai ficar chocado. É possível vencer uma adversidade? É possível pôr um ponto final nesta angústia, nesse problema que eu estou enfrentando? A Bíblia Sagrada diz que sim. Marcos 9, versículo 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Então tudo é possível. É possível vencer uma adversidade? Desde que eu a identifique. Você não pode lutar contra uma coisa pensando que é outra. Entendo o que eu vou falar, tratar de uma questão séria, né? Então, eu falo isso com muito zelo, com muito respeito, mas não adianta uma pessoa que está, por exemplo, passando por um problema de um câncer, não adianta você tratar o câncer com bala house. Você não vai resolver o problema, a pessoa não vai receber ali o medicamento correto. Não adianta você pegar uma pessoa que tem um problema de câncer e tratar esta pessoa com bala de goma. Não resolve. Então, existe um medicamento, existe um tratamento adequado para vencer aquela adversidade. Então, existem pessoas na obra de Deus que às vezes estão passando por uma situação e, por não entender, estão tomando decisões e atitudes que, ao invés de melhorar e se livrar da adversidade, está se afundando ainda mais. Então, nós não podemos enfrentar uma adversidade sem saber o que nós estamos enfrentando. Porque a maioria das adversidades, ou todas elas, tem uma origem. Então, você precisa identificar. Então, quais são os tipos de adversidades, pastor?
que alguém pode enfrentar na vida. Então, você pode, por exemplo, passar por um ataque do inimigo. O inimigo não pode te tocar, porque você é nascido de Deus, maior é o que está na sua vida. Agora, como que ele ataca a vida de um cristão? Lançando dardos. Então, o ataque do inimigo sobre as nossas vidas é lançando dardos. Pastor, como eu sei que eu estou passando por uma adversidade que é um ataque do inimigo na minha vida? Está aqui. O ataque do inimigo, quando é que eu sei que a adversidade que eu estou passando é um ataque do inimigo? Quando? Quando você não fez nada, você está em paz, vivendo a sua vida com Deus, e você começa a ser bombardeado, por exemplo, com calúnia. Isso é um ataque do inimigo. Quando alguém, do nada, insurge contra a sua vida, você recebe uma promoção no trabalho. Você recebeu uma promoção e, de repente, depois de você receber uma promoção, você começa a ser bombardeado, as pessoas dizendo, a pessoa não merece, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo, difamando, inventando história, mentindo a seu respeito. Isso é um ataque do inimigo. Quando você acaba de receber uma bênção de Deus na sua vida, algo extraordinário que o Senhor faz chegar à sua vida, sempre depois de uma grande vitória, vem um ataque do inimigo. Qual é o intuito, pastor, desse ataque? Para que você não exalte, não glorifique a Deus por essa vitória. Então, sempre que nós estamos, eu falei isso quarta-feira, antes de uma grande bênção, uma situação, um ataque do inimigo vem para que você desista do seu projeto. Para que você diga, está muito difícil, eu não vou conseguir isso, não dá, não é para ser, não é vontade de Deus, Deus não tem isso, eu me equivoquei, e você desiste. Como eu sei, pastor, que é um ataque do inimigo? Quando você enfrenta uma situação que quer te humilhar, te envergonhar, tirar a sua paz, a sua alegria, abalar a sua fé, roubar a sua coragem, tirar um sorriso do seu rosto. É assim, você recebe uma bênção, um carro. Aí se levanta uma situação, às vezes é uma esbarrada, às vezes uma situação que acontece para que você tire a alegria da vitória que Deus te deu e aquilo, o seu coração seja inundado por tristeza. Por exemplo, quando alguém tem o seu casamento bem, feliz, sólido, como eu sei que é um ataque do inimigo? Quando o inimigo coloca, às vezes, alguém no caminho de um casal, para tentar, às vezes, ali, um adultério, tentar, às vezes, contra um casamento, isso é um ataque do inimigo. Você tem o seu marido, você tem a sua esposa, o inimigo sujo, às vezes coloca alguém ali, às vezes o casamento está passando por uma fragilidade, um momento adverso, o inimigo astuto, coloca às vezes alguém ali, um laço do passarinheiro, para que o marido se envolva com outra pessoa, venha o adultério, venha um divórcio, venha o caos dentro de uma família. Então, qual é o intuito do inimigo? Qual é o intuito do inimigo, do adversário? João 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Então, o que o inimigo quer fazer na vida de um cristão? Ele quer roubar, ele quer matar e ele quer destruir. Então nós estamos identificando as adversidades, ok? Uma adversidade sem razão, sem motivo, é um dardo inflamado, é um ataque do inimigo contra a sua vida, contra a sua família. Você tem que identificar isso. Quando você começar a perceber, pastor, eu vou trabalhar, eu estou bem, sabe, fazendo o meu papel, estou lá me dedicando, me esforçando, estou em paz com Deus, não estou tramando contra ninguém, estou vivendo em paz, só que começaram a me perseguir no meu trabalho, sabe, é tão energizado lá, uma pessoa energizada, fica me perseguindo, fica me dando cantada, fica com graça para cima de mim, sabe, eu não dou trela, agora a pessoa começou a me perseguir, me colocar nos horários, sabe, estou passando por uma perseguição. Isso é um ataque do inimigo. Então, você vai dar passos de fé para enfrentar esse ataque e vencer com as armas da fé. É possível, tudo é possível, é o que crê. Esse tipo de ataque é simples de ser vencido, porque a Bíblia diz que tudo que se levantar contra nós vai cair, ok? Então,
qual é a minha parte, pastor? Como eu devo agir diante de uma adversidade que eu identifiquei que é um ataque do inimigo? Como eu faço? 1 de Pedro 5, 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, porque ele não é leão, ele finge ser, procurando alguém para devorar, no grego, trabalhar na carne. Resistir-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos, que tribulações iguais às vossas, estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, eu tenho que ficar vigilante, tenho que observar. Quando alguma coisa surgir contra a sua vida, se levantar no seu caminho, está tudo bem, tudo certo, vem um ataque, comece a vigilar, ser uma pessoa vigilante. Espera aí, por que isso está se levantando contra a minha vida? Eu não vou desistir do que Deus tem para mim, eu não vou aceitar isso. Agora, qual é a estratégia que o inimigo usa? Ele só tem uma, ele nunca mudou e nunca vai mudar. Qual é a estratégia que o inimigo usa na vida de um cristão para lançar um dardo, para que o cristão desista do seu sonho? A mentira. O inimigo não tem outra forma senão a mentira. O ataque do inimigo contra a vida de um cristão será sempre através da mentira, lançando dardos de mentira. Olha como a Bíblia nos fala sobre isso. João 8, versículo 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quem é o pai da mentira? O diabo. O que o diabo usa para gerar adversidade na vida de um cristão? A mentira. Qual é a principal mentira que o inimigo usa? A mentira da impossibilidade. Dizendo, você nunca vai conseguir, você nunca vai alcançar. Então, quando, identifique isso, seja sóbrio e vigilante. Quando você começar a perceber que você começou a ter pensamentos pessimistas, pensamentos de derrota, pensamentos de fracasso, isto significa que um dardo inflamado do inimigo penetrou a sua mente. Porque a Bíblia Sagrada diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. O inimigo vai lançar um dardo dizendo, você é um derrotado. O inimigo vai lançar um dardo porque você se conhece, você conhece a sua história, você sabe o que você passou, você conhece a sua capacidade, ou acha que conhece, e ele vai dizer, olha a tua vida, você não é nada, você não é ninguém, ninguém te ama, você é uma pessoa que não vale a pena, você nunca conseguiu nada na vida, você nunca vai alcançar os seus objetivos. Ele age com a mentira. Porque quando a mentira penetra na mente de uma pessoa, ela fica vulnerável. A pessoa não se vê com bons olhos, a pessoa passa a não se amar. Tem pessoas que se amavam, se cuidavam, sabe, tinha alegria de viver, o inimigo lança um dardo. Aquele dardo penetra a mente, você não é nada. E a pessoa começa a alimentar aquilo. E ela começa a dar vazão para este pensamento. As tantas, esta pessoa começa, a Bíblia diz, o sábio diz isso, assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. E se tu se sentes um fracassado, você vai fracassar nos seus projetos. E vai desistir dos projetos de Deus para a sua vida. Então é sério, porque o inimigo age no campo da mentira. Ele sempre vai tentar confundir as pessoas. Então, ele vai dizer, olha, nós temos pessoas que estão aqui, vou dar um exemplo nosso, né, dentro de casa. Nós temos jovens que acabaram de se formar em Direito, são bacharéis em Direito, e vão prestar um exame da Ordem dos Advogados do Brasil para se formar e se tornar um doutor ou uma doutora. Às vezes um jovem acaba de sair da faculdade, vai fazer um exame e não passa, é reprovado. Aí vai novamente, às vezes numa segunda vez, é reprovado. Logo depois disso surge o quê? E se você não conseguir? E se não der? E esse investimento? E a decepção dos seus pais? E cria-se uma pressão emocional e psicológica para que a pessoa pense que ela não é capaz. E a pessoa começa a colocar, alimentar dentro dela impossibilidades. Mas eu estou aqui para ser boca de Deus e dizer, este pensamento não pode prevalecer na vida de um cristão.
Porque a capacidade e suficiência de um cristão vem de Deus. Você fez o natural, o sobrenatural Deus vai fazer. Você está compreendendo? Nós temos que confiar em Deus. Nós temos que confiar em Deus. Olha, tem pessoas que pensam, eu nunca vou crescer na vida, eu nunca vou ser nada, eu nunca vou ser ninguém, minha família nunca vai se converter, meu marido nunca vai vir para a igreja, meus filhos jamais virão. São pensamentos que o inimigo lança, e se você aceita, assim será a sua vida. Então, eu estou te mostrando situações, dardos que o inimigo lança, para perturbar a sua vida. Então, pastor, o que vai gerar paz em mim é me estruturar na palavra, conhecer a palavra e combater o mal com a palavra. Eu tenho que fortalecer a minha vida espiritual, porque o alicerce da vida de um cristão é a palavra de Deus. Qual é a base que nós temos? Pastor, por que é importante estar na igreja? Veja, quando vem a guerra, quando vem a luta, quando algo se levanta contra as nossas vidas, com quem nós nos agarramos? Eu falo isso com muito respeito. Quem não tem Jesus vai se agarrar a medicamentos. Quem não tem a Jesus vai se agarrar à droga, à cocaína, o crack, a maconha, ao álcool. Quem não tem Jesus vai ter que buscar alívio da vida em alguma coisa. Nós temos Jesus, nós nos agarramos a Ele, nos fortalecemos nele e vencemos, porque Ele é o alicerce, é a base das nossas vidas. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então, eu tenho que te mostrar, porque você vem aqui num culto e você ouve, você é vencedor, você é vitorioso. Só que quando você sai daqui é a prova de fogo lá fora. E lá fora, o inimigo vai lançar um dardo. Não te disse que não ia dar certo. Não te disse que você é fracassado. Não te disse que você não ia conseguir. Olha como ele age. Ele é um mentiroso. E ele age colocando a dúvida. Ele, desde o princípio, é assim. Gênesis 3, versículo 1 a 4. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Olha a dúvida. Não comereis de toda a árvore do jardim? Ele colocou a dúvida. Ele disse, Deus falou que é para não comer nada? Aí Eva retruca, né? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer à vontade. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Ela sabia ou não sabia? Sabia. Ela tinha consciência ou não tinha? Tinha. Sabe que tem pessoas que vêm ao culto de domingo e ouvem esta palavra, olha, vai vir um dardo, um pensamento negativo, rechaça, não recebe, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. As pessoas sabem, conhecem a palavra, mas quando estão enfrentando um problema, uma luta, uma adversidade, uma mentira, o que as pessoas fazem? Ai, e agora? O que eu vou fazer? Eu sabia que isso ia acontecer, eu já estava prevendo. Ou seja, a pessoa conhece a palavra, mas na hora do vamos ver, desacredita da palavra para dar crédito à mentira do inimigo. Se Deus disse que você é vencedor, você é vencedor. Se Deus disse que a vitória é tua, a vitória é tua. Olha, Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. Veja, a serpente disse, mas será? Foi isso? Porque ele é o pai da mentira. Você não pode dar crédito às mentiras. Tem muitas pessoas hoje, na obra de Deus, que vêm à igreja, eu não sei fazer o quê, falo isso com muito respeito. Mas vem à igreja, ouve a palavra, sai e se atemoriza de uma má notícia. Sabe, vive, sabe, fugindo de tudo e de todos, com medo de viver, sem esperança, sem alegria. Você não pode viver assim. Então você tem que se agarrar às verdades de Deus e rechaçar as mentiras do inimigo. Quando uma situação vier para te amedrontar e dizer que você é um derrotado, você tem que erguer a tua cabeça e dizer, eu não sou derrotado não, eu sou mais que vencedor. Mas você perdeu hoje. Perdi hoje, mas vou ganhar amanhã seguramente, porque o fim é a vitória.
Ah, mas você está passando por um problema hoje. Hoje eu estou, e não está fácil não. Mas eu sei que o meu Redentor vive, e que amanhã a vitória virá sobre a minha vida. Eu sei, Ele disse, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Amém? Você tem que entender, porque Deus disse, Deus vai manifestar. Então, pastor, como eu rechaço o ataque do inimigo? Se ele está me atacando, como eu rechaço? Primeiro ponto, confessando e declarando sempre o que a palavra de Deus diz. Então, se Deus disse, está dito, eu creio e acabou. O inimigo vai tentar te convencer do contrário. Lembra como foi com Jesus? Jesus estava no deserto, havia ali passado por um processo de 40 dias sem comer, e o inimigo vem e diz a ele assim: olha, se tu és o filho de Deus, lança-se daqui desse monte, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Jesus combateu com a palavra, disse: não tentarás ao Senhor teu Deus. Ah, você é o filho de Deus, transforma as pedras em pães. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. Nós temos que começar a dizer, porque tem gente que diz assim: ué, mas você não é abençoado? E você não é o da graça, perfeita vitória e harmonia? Está passando por um problema? Sim, nem só de alegrias é a vida de um cristão. Nem só de momentos de vitórias é a vida de um cristão. Tem luta, tem guerra, tem vezes que a gente cai, sim, mas a gente cai e se levanta porque Deus nos levanta. Amado, não pense que você nunca vai cair. Não pense que na tua caminhada você não vai levar um tombo, um tropeção. Não pense que na tua caminhada alguém não vai lhe apunhalar pelas costas, não vai lhe fazer mal. Vai! E vai doer a beça. Principalmente se for pessoas que você ama. Dói ainda mais. Mas você não vai ficar prostrado, você vai se levantar, vai se erguer, porque Deus é com você, amado. A tua vida não acabou. Você não é uma pessoa fracassada. Você tem que receber isso. Mas pastor, eu caí, eu fui no fundo do poço. Amados, aqui está sobre o altar alguém que já caiu muitas vezes na vida. O que eu já passei de sofrimento. Olha, no início do meu ministério, como eu sofri, eu e minha mulher. Passamos por uma situação e nós identificamos o que era. Nós estávamos bem, servindo a Deus, honrando a Deus, com fidelidade. No início do nosso ministério, vocês não sabem o que nós passamos. Eu tinha uma vida profissional bem alicerçada, salário de executivo, salário alto, apartamento de alto padrão, vivíamos uma vida confortável. De repente, tudo começou a se levantar, dificuldade, luta, e eu não tinha dinheiro para comprar um pãozinho. E comprando kisuke e bolacha maisena, não, sal e água, sabe aquela água e sal, creme crack, aquilo é ruim a beça, hein, bem? Creme crack. Não, a que eu comprava, tem a da creme crack que é boa, mas a que eu comprava era creme crack, credo. Aquilo era duro, era para quebrar no dente, Fernando, era com marreta, aquilo ali era muito duro. Não era o creme crack, era o crack. Nós passamos, mas nós identificamos isso aqui, é uma provação para nós sermos provados e aprovados por Deus. Passou. Eu não tenho medo de adversidade, porque a luta, os levantes do inimigo é para a minha e para a nossa promoção, é para Deus nos honrar, é para Deus nos exaltar. Quem se levanta para cair, é o que a Bíblia diz, amém? Então, tem que combater com a palavra. Quer aplaudir ao Senhor? Aplaude, amém, louvado seja Deus. Olha, tem uma dificuldade, o que você tem que fazer? Segundo aos Coríntios 4,13, isso é tua lição de casa, hein? Tua lição de casa esta semana. Vem um problema, vem uma palavra, vem uma dificuldade, você vai lembrar da palavra, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito. Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Você vai declarar o que a Bíblia diz: eu sou abençoado, eu sou abençoado. Pastor, eu não conheço muito da Bíblia ainda não, eu estou aprendendo agora. Você vai dizer: eu sou abençoado, eu sou vencedor, eu sou abençoado, eu sou vencedor. Amada, a luta, o problema, eu sou abençoado, eu sou. Mas tem um monte de coisa, um monte de gigante, mas eu sou abençoado. O maior gigante que você enfrenta está dentro de você. A maior luta que nós travamos não é contra ninguém lá fora, é dentro de nós.
Porque quando eu acredito que eu sou derrotado, eu já estou vencido. Mas quando eu acredito que ninguém vai me derrubar, porque o meu Deus é comigo, amado, eu venço qualquer fortaleza que se levantar. Amém? Amém, louvado seja Deus. Pastor, qual é o passo de fé que eu vou dar? Segundo passo de fé, orando com fé. Porque, segundo aos Coríntios 10:3, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Então, ore, não é guerrear na carne. Olha, com todo amor eu falo, não é a pessoa, não é na carne, não é acender um incenso, paz nesse lugar, não é acender um defumador, vamos defumar o ambiente aqui porque está pesado, não é com um copinho de sal grosso e uma pimenta, não é a artimanha da carne. Eu vou pôr aqui uma pimentinha, um salzinho grosso que eu estou com mal olhado, olho gordo em nós não pega, amado. O que tem de gente de olho gordo em mim? Outro dia eu estava andando aqui na rua, tinha um camarada com olho gordo na minha mulher, eu disse, sai seca pimenteira, fica cego, vai de reto Satanás, de olho gordo em mim não pega, e ele forte, sabe, com tudo tanquinho, e eu meio com o meu tanquinho mais para frente, eu falei, o quê? Vai de reto, meu, aqui não pega. Tem gente que tem olho gordo, nós não pega, pode pôr olho gordo, olho magro, olho seco, o olho que quiser. Ih, pastor, eu vou pôr uma arrudinha, que mané arruda, mas nós somos de Jesus, amém? As armas da nossa milícia não são carnais. Como é que eu vou combater? E a pessoa falou mal de mim? Eu vou peitar, vou xingar, eu vou encontrar na rua, vou passar com o carro por cima. Não, nossa arma não é carnal. Que nós vamos tirar satisfação com ninguém. Pastor, irmão, não tira satisfação? Eu? As armas da minha milícia não são carnais. A luta que eu e você travamos é no campo espiritual através da oração. Olha o versículo 4-5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, nós vamos levar o nosso pensamento cativo, presos à obediência, àquilo que o Senhor nos ensina. Amém? Até aqui tudo bem? Eu repassei um pouquinho do que eu falei quarta-feira, e para que a igreja entenda. Pastor, qual é a segunda adversidade? Porque eu entendi, tem coisa, eu não fiz nada, é um ataque do inimigo. Agora, existem adversidades que são consequências dos meus atos. Então, tem coisa que é uma adversidade, não é porque você não fez nada, é uma consequência de algo que você fez. Então, algumas dificuldades que as pessoas façam na vida é porque agiram de maneira equivocada e não observaram os ensinamentos de Deus para a sua vida. Por exemplo, a Bíblia Sagrada tem princípios. Se eu não observo os princípios de Deus, se eu não me guio pelos princípios de Deus, por exemplo, um princípio. A Bíblia diz que enquanto durar a terra, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, nós somos pessoas generosas, abençoamos a obra de Deus. Quando eu penso, eu não vou fazer isso, eu não quero ser generoso, que nada, eu estou deixando de plantar. E quem não planta, não colhe. Então, se por consequência do meu ato de não plantar, eu vou viver uma adversidade de não ter nada para colher. A igreja está entendendo? Então, existem consequências de atos que eu fiz. Então, muitas lutas, muitas adversidades, que o povo de Deus fala, não é o diabo, que não é o diabo coisa nenhuma. Não, porque é o inimigo coisa nenhuma. São consequências de atos. Agora eu tenho que ter a honestidade de dizer, peraí, eu falhei, eu errei, eu não devia ter agido assim. Por exemplo, a Bíblia Sagrada fala sobre tudo, viu? E um dos aspectos que a Bíblia fala, vou dar um exemplo simples, só para ilustrar. A Bíblia fala a questão de não se pôr como fiador. E tem gente que diz, não, mas porque fulano é meu amigo, fulano é uma coisa, fulano é maravilhoso, mas não se ponha como fiador de ninguém. Por quê? Porque talvez fulano pode ter uma adversidade na vida, passar por um problema, não sei, e ele não vai poder arcar com o compromisso. E aí você vai ter que pagar, às vezes não tem, suja teu nome, você vai, Senhor, faz justiça. Deus vai, que justiça? Senhor, faz justiça porque fulano usou meu nome e não pagou, sujou no Serasa, no SPC, na quitanda, no mercado, na venda,
Tudo quanto é lugar eu estou com o nome sujo. No Credit Card, no Mastercard, no Home Car, no Kaká, em tudo quanto é cá. Sujou meu nome. Deus vai fazer justiça? Deus tem alguma coisa a ver com isso? Não, amado. Essa adversidade é só sua. E você vai ter que arcar com esta consequência e com esta conta por um ato de desobediência. Deus diz, não. A Bíblia fala, estou tratando de vários aspectos, glutonaria. Tem gente que olha, não seja dada glutonaria. Não, eu como mesmo, eu como, porque comida é feito para comer. E no almoço é 1,5 kg de batata, buchada de bode, bisteca de porco, só coisa que não dá problema. Bisteca de porco, a gordura, eu gosto é da gordura, pastor. Torresmo, não fala de torresmo, aí a pessoa, eu como mesmo. A feijoada da minha mãe, eu tenho que comer 5 quilos daquela, é boa. Só que vem a consequência. Por quê? Porque depois vem uma questão de saúde. Pastor, sabe que esse negócio, olha, cuidado com a alimentação. Não, eu como, porque não tem problema. Aí vem a diabetes. E a pessoa diz, bobagem. E as tantas está aí, às vezes tendo que amputar uma perna, um pé, por um problema de diabetes, perdendo a visão. Porque são questões que eu estou ignorando, são os meus atos. Eu tenho que ter consciência que os meus atos podem se tornar os meus principais inimigos. Amém? A Bíblia manda nós respeitarmos as autoridades constituídas. Aí eu não respeito a autoridade. Eu não estou nem aí, eu falo mesmo, e se falar eu ponho a mão na cara, vai sofrer consequências por um ato de inconsequência, irresponsabilidade. A Bíblia fala sobre julgo desigual. Tem pessoas que dizem, pastor, eu venho na igreja, sabe, eu estou aqui na igreja, não tem homem, só tem homem feio. Está repreendido isso, olha cada moço bonito aqui. Pastor, os bonitos são tudo casados, né? Ou para casar? Para casar ou prestes a casar? Aí sim. Bonito, hein? Nunca vi tanta fé numa igreja. Você é bonito, abençoado, por dentro e por fora. Aí a pessoa, não, porque eu arrumei um rapaz lá fora, sabe, ele gosta muito do samba, sabe, ele gosta do pagodinho, ele é uma beleza. Pastor, mas ele é uma boa gente, uma boa pessoa. Não estou discordando. Mas uma pessoa que vem à igreja, se relaciona com alguém que não vem, o que vai acontecer? É um julgo desigual. Aí, a pessoa vem para o culto, o marido vai para o samba. Aí o marido diz, vamos para o samba hoje? Bem, não, hoje eu não posso, porque hoje tem culto. Aí ele está lá no samba, aparece uma beldade do Sargentelli, lembra do Sargentelli? Eu ensaiei isso aqui uma semana, e ela vai, está na internet, mas eu não posso deixar de dar exemplo, e aí ela vai, e rebola, e ele, pagodinho, ele vai lembrar a mulher está no culto mesmo, Deus cuida dela lá, que dessa aqui cuido eu. Vai ter problema, porque a Bíblia nos traz conceitos, e aí às vezes a mulher é maltratada, é agredida, é espancada, é judiada, e aí diz, Deus faz alguma coisa. Deus diz, eu fiz, eu te ensinei. Eu falei para você, não se meta em julgo desigual. Pastor, mas e no meu caso, que eu venho para a igreja, e meu marido, nós nos conhecemos antes da igreja, eu estou vindo, ele não vem. Esta pessoa, quando orar a Deus, vai ver o agir e o trabalhar de Deus na vida do seu marido, para que esse marido venha para a igreja. Agora a pessoa que tem a consciência de que não, que tem que esperar, que é melhor aguardar, esperar a pessoa certa para a sua vida, mas por é um formigão que chama bem, um fogo, um comichão, não aguenta, aí depois tem que arcar com a consequência, porque vem sofrimento, vem luta, vem dificuldade. É o inimigo? Não, é uma consequência. Quando alguém começa, Deus diz, olha, não viva na mentira, seja honesto, seja correto no seu trabalho, na sua vida. E a pessoa diz, não, eu vou viver a minha vida assim, vou fazer, vou acontecer, eu faço do meu jeito, tenho meus trambiques, porque assim, na hora
que a situação apertar, o que vai acontecer? Vai recorrer a quem? A Deus? Senhor, me ajuda. Deus, te ajudar o quê? Isso é uma escolha que você fez, se meter com quem não deve, fazer negócio com um trambique, se meter com pessoa errada. Então, algumas pessoas estão sofrendo, veja, não é ataque do inimigo, é uma escolha que a pessoa fez. Você conseguiu compreender? O que eu tenho que fazer, pastor? Se a pessoa caiu numa cilada como essa, numa situação como essa pessoa tem que recobrar o juízo, ver aonde caiu, acertar os passos e tem que ter a consciência. Existem coisas que vai ter que carregar para o resto da vida. Tem coisas que tem que carregar. Mas pastor, mas Deus não muda. Deus muda. Deus não muda, a história muda. Mas tem consequências de algumas situações que a pessoa faz, porque ignora o que a Bíblia diz, que vai lhe trazer às vezes sofrimento para uma vida inteira. Por exemplo, às vezes uma moça, olha, espera o casamento, não, se mete com uma pessoa, engravida, faz um aborto. Às vezes num aborto perde o útero. Na extração faz uma coisa, perde o útero. Ai, pastor, Deus não perdoa? Perdoa, mas perdeu o útero. E agora? Então são consequências que algumas pessoas sofrem, enfrentam na vida, que não foi Deus o causador. Foi a consequência de uma inconsequência, de uma irresponsabilidade, de não observar o que a Bíblia ensina. Mas nós estamos todos aqui aprendendo. Se nós praticarmos o que a Bíblia ensina, nós vamos viver em paz e em segurança. Amém? Terceiro aspecto é a questão da disciplina. Algumas pessoas estão sofrendo porque estão passando por um processo de disciplina. Não tem o que ser feito. Nós não podemos fazer nada. Sabe que, eu não sei se eu tenho essa frase, se eu coloquei aí, eu sei que nós somos humanos, tem aí? Acho que eu não passei. Então, eu sei que nós somos humanos e temos sentimentos de compaixão, né? Nós temos uma compaixão das pessoas. O cristão tem isso, né? A gente se envolve no problema dos outros, compra o problema, a gente, sabe, quer viver, quer resolver. Eu sou muito assim. Às vezes minha esposa fala, bem, você quer resolver o problema de todo mundo, deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar. Mas é um coração de pastor, né? A gente tem essa questão. Então você tem um coração puro, e às vezes você fica triste quando alguém está passando por uma adversidade, um problema. Agora, você precisa entender que algumas pessoas estão passando porque estão num processo de disciplina, correção e açoite da parte de Deus. E aí, amado, não tem o que fazer. É uma frase que eu digo, eu não posso querer ser Deus na vida de ninguém. Tem coisa que a pessoa vem à igreja, Deus fala, Deus ensina. Deus não chega no fim do dia e passa a régua e diz, olha, está agindo errado. Não, Deus dá tempo para que o pecador se arrependa, para a pessoa mudar a cabeça, entender que não pode agir assim, não pode viver assim, não pode ter esse comportamento, não pode. Deus dá tempo. Só que tem pessoas que ignoram os sinais de Deus, ignora a palavra, o pastor fala, a pessoa desdenha, o anjo da igreja fala, prega, a pessoa entra por aqui, sai por ali, não estou nem aí, minha vida, meu nariz cuido eu, sou dono do meu nariz, e etc. Esta pessoa, quando entrar num processo de disciplina da parte de Deus, amado, não tem oração que resolva. Sabe por quê? Porque quando nós entramos num processo de disciplina, Deus se coloca como uma parede na nossa frente. Não há quem... Porque contra o inimigo, pode vir 50 mil situações adversas, eu estico o peito, nós vamos peitar, nós vamos orar junto, a gente reúne essa igreja aqui, nós erguemos um clamor, mas nós derrubamos esta cidade aqui em oração. Se levantar um problema de saúde contra o irmão, nós vamos juntos, nós vamos orar, nós vamos crer, nós vamos ver a vitória. Se levantar um problema financeiro, nós vamos nos unir, vamos clamar, Deus vai abrir uma porta de emprego. Agora, quando é Deus que fecha a porta, não tem quem abra. Quando Deus diz, eu te falei, eu te ensinei, eu te falei, eu te falei,
Você não está dando ouvidos. Então, filho, eu vou ter que disciplinar. Disciplina é ato de amor, tá? Não é ato de mal. Eu disciplino os meus filhos, eu não quero os meus filhos vivendo uma vida errada, eu disciplino porque eu os amo. Eu amo os meus filhos e eu os oriento. Às vezes eu tenho que dizer não, não vai sair, não vou dar, não vou comprar, não vai assistir TV, não vai brincar, não vai sair. Por quê? Por um ato de amor, de cuidado. Porque às vezes estão agindo de uma forma que não condiz com o que eles aprendem. Estou dando um exemplo. E às vezes algumas pessoas, eu queria que você entendesse isso, quer resolver o problema dos outros e comprar a briga dos outros com Deus. Você tem que tomar muito cuidado, porque se alguém está passando por um processo de disciplina e você se joga no meio, vai sobrar para você. Porque Deus diz, você quer ser Deus? Você não está entendendo que eu estou trabalhando? Porque às vezes você percebe que um irmão em Cristo tem uma atitude que não é a vontade de Deus. Você percebe. Mas mesmo percebendo, o nosso ato de amor, bondade, generosidade, amizade, nos faz cegar o que nós estamos vendo, e nós queremos comprar a briga. Não, como é que pode? Não vai sofrer, Senhor. E você se põe no meio. Às vezes quer resolver um problema, quer emprestar um dinheiro, quer comprar isso, quer fazer aquilo, quer fazer um monte de coisa. Estou dizendo porque eu já fiz tudo isso, tá? E eu só apanhei, eu já perdi dinheiro. Está dizendo, estou sobre o altar de Deus aqui, Deus como testemunha. Eu já perdi dinheiro, eu já quis ser Deus na vida dos outros, eu já quis ajudar, eu já quis comprar móveis para casa, eu já quis arrumar moto, vocês não imaginam o que eu já fiz. Vocês não têm noção do que eu já fiz. E não preciso falar, não estou aqui para buscar glória. Sabe, muitas coisas. E aí depois eu levava uma faca nas costas, uma punhalada. Mas como é que pode? Eu fiz, poxa, eu peguei a pessoa, estava ali na rua, alugamos uma casa, pagamos o primeiro aluguel, como pode? Eu fui lá, eu fiz, eu mobilei, pus guarda-roupa, fiz. E a pessoa vem me dar uma facada dessa. Como é que pode? É porque a pessoa já vinha passando por um processo de trabalhar de Deus. Deus já vinha disciplinando, Deus já vinha fechando as portas, para a pessoa se arrepender de um erro, para a pessoa mudar a vida. E aí eu me joguei no meio da situação. E quem levou a pancada? Eu. Você tem que ter essa consciência. Tem gente que Deus está disciplinando. Tem gente que a porta está fechada, não foi ninguém que fechou, foi Deus. Tem gente que está passando por um estreito, não é que alguém foi o causador, é um trabalhar de Deus. Deixa Deus trabalhar. Amém? Então, muitas vezes, a pessoa pode estar passando por disciplina, correção, e você entra nessa brecha, se mete nisso, vai sobrar para você. Mas pastor, poxa, eu não gosto de ver o sofrimento, eu não gosto. Não queira ser mais justo que Deus. Não queira ser mais justo do que Deus. Quem é você? Quem sou eu para querer ser mais justo do que Deus? Não pode. Eu estou dizendo porque eu já passei por isso, amados, tá? Eu não tenho vergonha de dizer, eu estou dizendo de mim. Está aqui, minha esposa que sabe disso, e vários irmãos aqui da igreja, porque eu já liguei para muito irmão, preciso de um fogão. Pastor, quando está comigo, irmão, você que trabalha aí, você tem tapaué, você tem prato, você tem isso, você tem aquilo, me arruma aí em nome de Jesus. Pastor, daqui a pouco encosta um carro lá em frente de casa, é panela, é fogão, é tudo. Aí saio eu, levo. Depois, faca nas costas. Como é que pode, meu Deus? E as pessoas dizem, e aí, pastor, como é que foi lá? Como é que foi? Irmão, ei, mas pastor, nós abençoamos, a pessoa foi embora, largou tudo, como é que é esse negócio? Eu falei, irmão, deixa esse negócio para lá. Por quê? Eu quis ser mais generoso do que Deus. Eu quis, no meu ato, de pensar além do que convém, quis ser mais justo do que Deus é justo. Deus sabe o que faz. Amém? Se Deus está apertando a vida de alguém, você vai ficar à distância orando. O apóstolo, Atos dos Apóstolos, 26, versículo 14, diz: E caindo sobre nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo,
Por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então, terrível coisa é lutar contra Deus, você vai se machucar. Gálatas 6,7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, não zombe de Deus. Muitas pessoas perderam, muitas pessoas fracassaram, muitas pessoas não evoluíram, muitas pessoas estão até sofrendo, porque estão passando por um processo de disciplina, correção e açoite da parte de Deus. E algumas pessoas chegam ao fundo do poço. A verdade é essa. Mas pastor, não pode. Não queira ser mais justo do que Deus. Tem pessoas que vão chegar ao fundo do poço para reconhecer a vontade e a soberania de Deus. Pastor, onde é que isso está na Bíblia? Eu poderia te dar milhares de exemplos. Um deles, Jonas. Deus disse aí, Jonas, você vai para Nínive, você vai clamar contra aquela cidade, vai ser boca de Deus, eu vou te usar lá. Porque, sabe, aquelas pessoas estão agindo de forma errada. Aí ele disse, eu vou lá, vou falar, depois Deus vai se arrepender. Eu não vou não. Eu vou fugir, vou para Tarsis. Ele foi desobediente. O que aconteceu com ele? Nós conhecemos a história. Passou por maus bocados, foi cair num barco, jogaram ele no mar, um peixe engoliu. Você conhece a história. Então, a rebeldia, a insubmissão, a falta de obediência, a carnalidade, pode gerar isso. Pastor, quais são as desobediências? Às vezes alguém tem um chamado. Você tem um chamado. Às vezes uma desobediência, você tem um talento que Deus te deu. Tem gente que tem uma capacidade fora do comum, sabia? Tem gente que tem um talento. Por que Deus dá um talento? Para multiplicar, devolver para Ele. Não pense que você tem capacidade, que você tem, que é para você enterrar. Lembra da parábola dos talentos? Deus dá um talento para você usar. Aí você, por alguma razão, por algum motivo, por alguma desculpa, por algum problema, eu não vou usar meu talento. Não vou usar. Deus não merece. Não uso. Há um tempo até prestarmos contas com o Senhor. Há um tempo. Aí a pessoa tem um talento, não vou fazer. Eu canto, não quero cantar. Eu sou uma pessoa da assistência social, não quero dar assistência social. Eu sou uma pessoa que eu tenho um talento na cozinha, mas não faço um pão para a igreja. Não faço. Eu não vou fazer nada não. Então são talentos que a pessoa tem e ela ignora. Às vezes uma capacidade intelectual, uma capacidade de elaborar coisas que vai beneficiar a obra de Deus. Não vou fazer. Então a obra de Deus fica com uma deficiência. Por quê? Deus diz, eu vou plantar fulano naquele corpo, porque fulano tem a capacidade para fazer aquilo. Dentre tantas igrejas, Deus diz, bom, lá para Cristo vive, eu vou mandar tal pessoa. Aí Deus designa que você venha para cá, te planta aqui, a igreja te recebe com amor, tal, Deus opera milagres, tal, você tem um talento. Esse talento é devolvido a Deus, e Deus honra e multiplica. Quando você enterra, você está dizendo, Deus, você é homem mau, severo, não merece. Estou fazendo analogia com a parábola dos talentos. Você enterra. Quando você enterra, isso é um pecado. Você está matando uma semente que poderia dar frutos para a obra de Deus. Isso é um pecado. Quando a pessoa fala de pecado, pensa em adultério, mentir, roubar, matar, um monte de coisa. Mas não pensa nesses detalhes. Então, quantas coisas Deus nos diz que nós também ignoramos? Deus fala de perdão. Eu não perdoo. Perdoa, não perdoo, não consigo perdoar. Eu tenho uma mágoa, eu tenho uma ira, eu tenho uma mágoa, eu não perdoo. Isso é um pecado. Só faz mal para você. Se você não perdoar uma pessoa, não vai fazer mal para a pessoa. Sabe, odiar alguém é a mesma coisa que beber veneno e querer que o outro morra. Eu odeio aquela pessoa. É a mesma coisa de eu tomar veneno e querer que o outro morra. Quem vai morrer sou eu. Que quem vai estar alimentando o mal vai pegar um câncer, uma gastrite. Sabe por quê? Porque está odiando. Ódio não procede de Deus. Isso é um pecado. Então pessoas estão em disciplina por vários aspectos. E a pessoa precisa recobrar o juízo. Porque enquanto a pessoa vive daquela forma, lembra? Davi quando errou. São várias pessoas na Bíblia Sagrada que a Bíblia cita. E alguns chegaram até
ao ponto de morrerem, né? Foi o caso de Sansão. Sansão chegou ao fim, à morte, por causa de uma disciplina, de um açoite da parte de Deus. Por quê? Pastor, mas que falta de amor? Não é falta de amor. O amor de Deus é tão grande que Deus quer que você esteja alinhado para Ele te honrar, para Ele te abençoar. Ele diz, eu honro os que me honram. Ele não pode negar a si mesmo. Então, se eu quero a honra de Deus na minha vida, o que eu tenho que fazer? Honrar a Deus. A igreja está entendendo? Pastor, nesses 5 minutos finais, qual é o passo de fé que eu tenho que dar? Porque eu comecei a identificar que eu estou em disciplina. Eu sei que eu tenho coisas na minha vida que eu tenho que mudar. Eu sei que eu tenho atitudes que eu tenho que mudar. Qual é a minha postura? Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Então tem gente que não prospera, por que não prospera? Porque está encobrindo, não está nem aí, sabe? Às vezes é orgulho, é vaidade, é soberba, é medo de reconhecer, de voltar atrás. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Olha, isso é importante. Nunca tenha medo de voltar atrás se você errou. Você que me assiste pela internet, nunca tenha medo. Às vezes você tomou uma decisão errada na vida. Você pode ter tomado. Pastor, irmão, já tomou decisões erradas na vida? Já. Mas quando você toma uma decisão errada, a tua humildade faz você reconhecer e voltar atrás. Você resolve o problema. Duro é quando a pessoa erra e por orgulho, por soberba, vaidade, sabe, fica batendo naquela tecla. Isso é recalcitrar contra os arguilhões. Vai viver a vida inteira e não vai prosperar. Não sou eu que estou falando, isso é a Bíblia. Se está na Bíblia, nós cremos. Então, as pessoas sofrem por falta de humildade. Amado, você está aqui, errou. Pastor, eu errei, eu pisei na bola, eu tive uma falha. Pastor, eu tenho consciência, eu errei. Peça perdão a Deus. Tem que pedir perdão para alguém? Procura a pessoa, fulano, olha, sabe, eu errei com você aquilo, eu não devia ter te falado aquilo. Um marido com a mulher, às vezes brigou na hora da raiva, falou um monte de bobagem, sabe, falou que não devia. Chega lá, fala, bem, pisei na bola, hein? Aí, você vai falar, a mulher talvez vai falar, você, eu sei bem, você está certo, olha, me perdoa, sabe, eu não devia ter falado aquilo para você não, foi uma coisa na minha carne ali, eu não, reconhece, sabe, a grande virtude de um cristão está em reconhecer quando ele erra, somos humanos, ninguém é perfeito, o único perfeito é Jesus, nós não somos perfeitos, às vezes eu falho como pai, posso falhar como marido, até como pastor. Não é porque eu não ame, é porque às vezes você tem uma atitude, um comportamento, errou. Reconhece, peça perdão, recomeça. Agora tem gente que fica patinando, a Bíblia diz, o que encobre, o que não volta atrás, o que não se retrata, o que não pede perdão, o que não acerta os passos, não prospera. Está assim de gente aí, ó, que vai chegar no fundo do poço. Pastor, isso é praga? Não é praga, não é praga. É a Bíblia quem diz que tudo que o homem semear, isso também se fará. Se não se arrepende, vai continuar no erro. Mas o que confessa e deixa, alcançará o quê? Misericórdia. Então eu queria, nesse minuto final, dizer à igreja o seguinte: se a tua adversidade é um levante do inimigo, uma perseguição, fique em paz. Não tenha medo. Vai passar, você vai rir disso. Você vai ser honrado por Deus. Pastor, é uma luta, é uma guerra. Um dia você vai rir disso. Eu encontrei o Edinaldo esta semana, né, Edinaldo? Estava contando um episódio que eu passei uns anos atrás, dentro de um trem em São Paulo, de Francisco da Rocha, Francisco do Morato, um lugar desse assim, e eu dentro do trem, e houve um tiroteio, tiro para todo lado, aqueles vendedores de doce dando tiro, e eu no ato de desespero, não sabia o que fazer, olha que, né, a gente tem que se defender, tinha um cidadão grande, forte, meio rechonchudo, e eu não pensei duas vezes, eu me atraquei com ele, joguei ele em cima de mim, e ele me cotovela aqui, me cotovelava, e eu segurava e tiro para todo lado. Na hora, depois que eu soltei, verdade, 3 pessoas foram baleadas, foi um caos dentro do vagão do trem, foi um caos. E eu me escondendo,
aquele desespero para não tomar uma bala, e eu segurei o cidadão e ele me cotovela aqui. Quando eu soltei o homem, ele queria me... Quase que não levava um tiro, mas levava um soco ali que eu morria. Mas na hora aquilo foi desesperador. Hoje eu dou risada. E eu falei, o homem ficou, coitadinho, mas Deus protegeu a mim e a ele. Ele serviu de escudo, só para eu ter paz. Mas Deus não deixou ele ser tocado. Mas hoje a gente ri. O quê, bem? Eu era mirradinho, eu era magrinho. Eu era um costelinha. Então, foi uma situação que eu tive medo. Hoje eu dou risada. Então tem coisa que talvez você tenha até medo hoje. Medo, assim que, pastor, é assustador. Mas eu estou confiando em Deus. Você vai rir disso um dia. Rabi, eu não tive essa atitude. Sabe que eu me desesperei naquela época? Olha o que eu cheguei a fazer. Você vai ter um testemunho para dar para as pessoas. Você vai dizer, sabe que eu? Não me diga, eu cheguei ao fundo do poço tão grande que eu pensei em fazer bobagem, eu fiz isso. Você não sabe o que eu fiz. Você vai ser um testemunho para as pessoas. Sabia? Você vai dar um testemunho. Agora, o problema é o inimigo, nós vamos vencer. Agora, fique esperto. É você que está tendo uma postura inconsequente, vai ter que cumprir esses atos depois. E por último, se é uma disciplina, acerta isso com Deus. Eu encerro com 1 de João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se nós confessarmos os nossos pecados, se tem alguma coisa que você precisa confessar, não é para o pastor, tá? É para Deus. Conversa com Deus, Senhor. Sabe que eu venho agindo assim, ultimamente eu tive uma postura. Senhor, eu sei que eu tenho tanto talento para te oferecer, mas por causa da minha carne, eu fiquei emburrado com algumas coisas, aconteceu algumas situações, eu me chateei. Seja honesto com Deus. Abra o coração para Deus. Você é humano, amado. Por você ser humano, às vezes você tem pensamentos equivocados. Apenas confesse e deixe. E Deus vai te purificar de toda injustiça. Esses são os passos que nós vamos dar a partir de hoje para enfrentar as adversidades. Talvez você se encaixe em uma dessas situações e todos nós nos encaixamos em alguma delas. Seja qual for, você ouviu de Deus nesta noite. Dê os passos necessários. Entenda pelo Espírito. Talvez alguém estava doente, veio hoje ao hospital da graça de Deus e entendeu o diagnóstico e o remédio. Tome o remédio que Deus te deu. Use o remédio que Deus te deu. E sai daqui para ser feliz. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Graças a Deus. A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Reconstruindo Vidas, com o pastor Ricardo Rocha, e a mensagem da Graça de Deus.